Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta tarde, trazer uma reflexão da parte de Deus para todos os irmãos e amigos do Facebook, aqueles que estão nos dando a honra de poder ouvir esta reflexão bíblica, pois nós achamos muito interessante, que está escrita em Ruth, no capítulo 2, o versículo de número 4, que diz: E eis que Boaz veio de Belém e disse ao Salvador. As coisas de Deus. Ruth, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Meus amados e queridos irmãos, quando nós observamos esse texto da Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Boaz, ele desenvolvia muito bem a cultura da bênção. Boaz, ele desenvolvia muito bem a cultura da bênção, porque o capítulo 2 reporta-nos que Boaz, ele pertencia a uma família de caráter polido. Boaz, ele pertencia a uma família abençoada propriamente dita. E Boaz, ele vinha de uma linhagem de crente que, segundo o versículo 1 do capítulo 2, era uma linhagem de crentes tementes a Deus. E como toda linhagem israelita, cada família era ensinada a abençoar. O antigo e bom costume de abençoar naquela época partiria de pai para filho. E trazendo para o contexto dos dias atuais, esta linhagem ou este bom costume também ele deve predominar na vida de todos os nossos filhos que estão à nossa volta. Outra coisa que eu achei interessante sobre Boaz, que ele passou a desenvolver a cultura da bênção, fora o poder que ele havia recebido. Ele transformou o poder que ele havia recebido em oportunidades para abençoar outras pessoas. Veja como Boaz, ele era poderoso e rico. Se você meditar no versículo de número 1, você vai entender que Boaz, ele tinha uma vida bem estruturada. E quanto mais rico e poderoso ele era, mais também ele exalava humildade. Quanto mais abençoado, quanto mais poderoso em riquezas, Boaz, ele era humilde. E trazendo para os dias de hoje, quanta gente que começa a subir um pouco, ele já começa a enxergar as pessoas com outros olhares, porque o nariz já fica empinado. São prepotentes, arrogantes, começam a pisar nos outros. Mas Boaz, por ele ter recebido o poder, ele transformou este poder
em oportunidades para ser um canal de bênção para as pessoas. Se os irmãos observarem o capítulo 2 do livro de Ruth, dos versículos 4, 5, 6 em diante, os irmãos vão perceber alguns pontos de humildade na vida de Boaz, ou alguns sinais de humildade na vida de Boaz. Primeiro, Boaz, como patrão, ele chegava no trabalho e ele lembrava com carinho de seus empregados, ou seja, quando ele entrava, a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que ele cumprimentava os seus empregados. E os seus empregados repartia-lhe, dizendo que o Senhor continuasse abençoando a vida do seu Senhor. Isto é um sinal de humildade. O segundo sinal de humildade na vida de Boaz é que ele, como rico, ele repartia a sua bênção com os menos favorecidos. Ou seja, se os irmãos observarem dos versículos 3 ao 29, a Bíblia diz que Ruth ele colhia espigas após os seus segadores, os seus ceifeiros. Isto porque Boaz permitia através da sua humildade. Boaz ele desenvolvia a cultura da bênção, não somente pela sua linhagem de crente temente a Deus, como também pela oportunidade que ele tinha para abençoar as pessoas. O que é que Deus ele exige de nós, ele quer de nós? Que venhamos também a desenvolver a cultura da bênção. Note que cada vez que a Bíblia fala de Boaz, ele aparece abençoando. Desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Boaz veio a esta terra, a terra de Belém, para ser canal de bênção na vida daquelas pessoas. E o que é que Deus ele quer falar conosco através desta palavra? Que sejamos também uma bênção na nossa família e para as famílias que estão à nossa volta. Sejamos bênção no trabalho, sejamos bênção para os nossos vizinhos, sejamos bênção para a nossa sociedade, sejamos bênção para a nossa igreja, porque quem desenvolve a cultura da bênção gera pessoas que irão imitá-lo e que serão como vocês. Amém? Deus continue abençoando a todos os amados irmãos e os irmãos meditam aí nesta reflexão para a glória do nome de Jesus. Pai do Senhor para todos em nome de Jesus.